tarde a todos. Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export. Hoje, uma programação liderada pelo Santos Export. Mais uma vez, discutiremos a questão da desestatização, da privatização do Porto de Santos. Tema hoje, desestatização do Porto de Santos, sob a ótica de representantes dos órgãos intervenientes. Quero saudar inicialmente a doutora Ana Angélica Alabars, chefe do IBAMA em Santos. Muito obrigado, doutora Ana Angélica, pela sua presença, muito importante a participação do IBAMA na tarde de hoje. Quero saudar também o doutor André Minoro Cubo, chefe de Serviço de Vigilância Agropecuária do Porto de Santos. Doutor André, mais uma vez, muito obrigado também pela presença. Doutora Luciana Fuschini Nave, delegada da Polícia Federal e coordenadora da Sesport de São Paulo. Doutora Luciana, obrigado, muito importante tê-la nesta tarde aqui conosco. E finalizando, capitão dos portos no estado de São Paulo, doutor Marcelo de Oliveira Sá. Capitão dos portos, obrigado. Sempre muito importante a presença aqui nos debates do Brasil Export. Quero saudar também todos os nossos coordenadores, os conselheiros de norte a sul do país. Quero saudar Angelino Caputo, nosso presidente do Brasil Hack, diretor executivo da Arbitrar. Obrigado, Angelino. Milena de Castro, também representando a Arbitrar aqui conosco. Elke Fogagnoli, diretora da Piacentini do Brasil. Obrigado, Elke, pela sua presença. A Luísio Sobreira, nosso presidente do Nordeste Export. Luísio, diretor da Mercoshipping. A Leonor Souza, diretor do Conapra. Obrigado, muito importante sua presença, Leonor. Hermes Bastos, da Praticagem de São Paulo, também aqui conosco. Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial de Santos. Eduardo Lopes, gerente, obrigado também pela presença de vocês. E doutor Mário Covia, nosso presidente do Sudeste Export, diretor da Companhia Docas do Rio de Janeiro, nosso primeiro anfitrião dos eventos regionais, acontecendo, abrindo a temporada nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Bem, o formato de hoje, nós temos 4 convidados, importante debate. Eu pediria de 10 a 15 minutos para uma saudação inicial, para uma fala inicial, para que depois nós tenhamos a rodada de perguntas com os nossos conselheiros e convidados. Então, eu vou abrir com a doutora Luciana. Por gentileza, doutora Luciana, de 10 a 15 minutos, sua saudação e a importância do tema de hoje, né? A expectativa com a desestatização, com a privatização, é que nós tenhamos um acréscimo, aí,
um crescimento na questão do porto e como que, na visão de vocês, esse crescimento, qual é a estrutura colocada aí pela Polícia Federal baseada nesse crescimento. Mais uma vez, muito obrigado. Só precisa habilitar o seu microfone, está desligado. Agora sim. Desculpa. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Julião, muito obrigada pelo convite, Ricardo, Maurício, todos os participantes com quem cumprimento. É muito importante estar aqui hoje, essa iniciativa, eu fiquei muito contente com o convite, porque é um pouco assim, é difícil a gente falar, por exemplo, em 10, 15 minutos, a desestatização sob o ponto de vista da segurança pública portuária, não é fácil, mas assim, é muito mais difícil a gente falar sobre isso quando a gente não tem uma modelagem já definida, né? Então, assim, falar sobre impacto na segurança pública portuária sem essa modelagem estar definida é complicado. Tem algumas considerações que eu vou tentar fazer brevemente, mas antes disso, eu queria falar sobre a importância do processo. Então, por que é importante hoje os setores públicos estarem aqui? Nesses quase 20 anos que eu atuo aqui, como delegada da Polícia Federal, hoje à frente da Sesport São Paulo, que agrega o maior porto da América Latina, eu vejo assim a importância de cada vez mais o público e o privado estarem nessa integração. Que se você não tiver essa integração, a gente não consegue aqui realizar nada. E cada vez mais a gente percebe essa importância. Tanto entre os órgãos públicos entre si, que nós temos, por exemplo, hoje, Sesport é um órgão colegiado, com seis entidades, e eu vejo como isso é importante para nós, porque onde falta a perna de um, tem o braço de outro, e a gente vai aqui com todas as nossas dificuldades inerentes ao setor público, a gente vai se escorando no outro. Quantas vezes aqui, com os problemas que a gente teve no Porto de Santos, a gente recorreu à Marinha, à embarcação, que um não tinha, enfim, isso é realmente importante. Então, eu diria o seguinte, que hoje, fazendo aqui uma analogia, o Porto de Santos, vamos imaginar, eles devem falando assim, mas por que esses órgãos públicos o que eles estão fazendo aqui no nosso fórum, né? Eu diria o seguinte, vamos imaginar que nós somos o Porto de Santos é uma grande empresa, né? Uma empresa XG aqui. A visão do particular, ela é sempre, o que uma empresa, seja ela qual for o tamanho, o que ela visa? Ela visa lucro. Então, assim, é uma visão comercial. Vocês aqui, quando discutem, vocês têm uma visão comercial. Mas eu diria o seguinte, se você tem uma empresa, e se você visa lucro, você só tem a sua área comercial? Não. Você tem a sua área comercial, você tem a sua área de recursos humanos, sua área de TI, sua área de segurança, e hoje, uma tendência sem volta mundial, a sua área de compliance. Então, que papel nós teríamos aqui hoje quando a gente discute o processo? Nós teremos o quê? Um pouco da área de segurança dessa empresa e a área de compliance. Porque a gente, no curso desse... O microfone, Luciana, está desligado, por gentileza. Agora sim. Está desligando sozinho. Está desligando sozinho. Até onde vocês escutaram o que eu falei? Não, foi 3 segundos só de interrupção. Então tá bom. Área de compliance. A área de compliance. Nós seríamos praticamente o compliance dessa grande empresa. Porque aqui nós temos órgãos reguladores, fiscalizadores, no final quem vai regular, quem vai multar, quem vai fazer a segurança. Então, é importante que nesse processo nós estejamos envolvidos. Porque muitas coisas aconteceram no Porto sem o envolvimento dos órgãos públicos na discussão, e ao final, eu sempre digo que os problemas caem no nosso colo, para que aí nós temos que resolver um problema que foi posto e nós não fomos consultados lá na frente. Então, essa iniciativa hoje, de chamar os órgãos públicos para essa discussão, é algo realmente inovador, importante, porque eu digo que nós tivemos, assim, muitos problemas, Sesportos, com decisões que foram tomadas sem o nosso envolvimento. Então, se você tem uma área de compliance, por exemplo, fazendo essa analogia,
a área de compliance não é consultada só ao final, ela vai acompanhando todo esse processo. Então, isso realmente, eu queria falar dessa importância aqui, desse primeiro passo, na minha saudação aqui, que foi dado pelo Brasil Export. Eu estou, assim, realmente muito feliz. Essa visão múltipla, eu acho que, por exemplo, por que a Sesportos em Santos, ela dá certo, né, no estado de São Paulo? Eu vejo ela como um case de sucesso. Porque nós somos um órgão colegiado, nós temos uma visão multidisciplinar. Quando nós vamos fazer uma fiscalização no terminal, ver se está de acordo com a SPS Code, eu olho com o olhar da segurança. A Receita olha com outro olhar, a ANTAC tem outro olhar, e nós, às vezes, nos pegamos lá dentro, no bom sentido, mas aí nós chegamos a um meio termo, que é o equilíbrio, que é o perfeito, que eu acho que é o que deve acontecer aqui. Hoje, por exemplo, para dar um exemplo, fazendo uma outra analogia, na Sesportos, com portos, hoje tem um novo modelo, por exemplo, de estudo de avaliação de risco, que é uma coisa mais moderna, voltada para o setor portuário. Quando você vai fazer o seu estudo de avaliação de risco, que é a sua área de segurança, hoje, obrigatoriamente, você tem que envolver outras áreas para fazer a sua avaliação. Então, eu vou fazer uma avaliação do meu terminal, da área de segurança, eu vou chamar alguém do recursos humanos, alguém do TI ou comercial, justamente para a gente chegar nesse ponto onde a gente possa ter esse equilíbrio de visões. Um enxerga azul, outro enxerga vermelho, outro enxerga amarelo, e no fim a gente tem que fazer o arco-íris, né? Então, dito isso, da importância desse processo, de nós estarmos hoje aqui, o que eu posso fazer de consideração em relação à segurança hoje, sem ter em mãos a modelagem, é a importância, principalmente, duas coisas aqui principais. A importância da certificação da autoridade portuária, porque se você vai vender a empresa, ela tem que estar certificada. Eu digo que é a mesma coisa você entrar numa joalheria e falar, ela funciona há 20 anos aí. Vou comprar uma joia para dar de presente. Então me dá o certificado de garantia. Pô, não tem o certificado de garantia. Não vou te dar garantia. Não, mas é ouro, eu te garanto. Não, mas cadê o certificado? Não tem. Então, assim, isso desagrega o valor do que você tem a oferecer. Hoje, se você colocar internacionalmente um porto não certificado, isso é um problema que vai gerar um problema, inclusive, comercial. Porque a certificação, eu digo que agrega valor ao camarote, né? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de colocar. E a importância também da gente discutir que o maior porto da América Latina não tem o VTMS, né? Então, esse é um grande buraco que a gente tem na segurança pública portuária hoje, e talvez fosse uma condição sine qua non para quem fosse adquirir aqui a autoridade aqui no Porto de Santos, que fosse essa implementação do VTMS, porque eu acho que esse é o nosso grande buraco hoje, em termos de segurança pública portuária. Eu não vou me alongar, porque senão eu vou passar dos meus 10 minutos, e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui a participação, essa oportunidade de colocar a nossa visão para vocês. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. Realmente é muito importante. Quando nós formatamos essa série de eventos aqui do Brasil Export, de todos os seus regionais, foi justamente para trazer a visão não só do governo, mas ter a participação dos operadores, dos usuários, dos intervenientes, da carga. E, com isso, ao final desse processo, nós iremos entregar ao Ministério uma carta do Brasil Export, com tópicos importantes levantados, trazidos aqui durante todas essas rodadas, no sentido de contribuir, para que o governo possa analisar, verificar alguns pontos e, com isso, tomar aí a melhor decisão, né, principalmente para Santos, do porto, que, na verdade, é a principal locomotiva da economia da região. Então, eu vou dar sequência aqui ao nosso debate, e eu já passo a palavra, então, para a doutora Ana Angélica. Por gentileza, suas considerações iniciais. É um prazer muito grande esse convite. Nossa, já repercutiu até lá em Brasília. É muito bom estar participando com vocês. E já sendo direta, dando um geral da nossa visão de IBAMA dentro desse contexto, sobre a privatização do porto, nada muda
quanto à parte dos procedimentos do IBAMA no condizente aos licenciamentos, né? Eu até pontuei algumas coisas aqui, que são os prós, experiências positivas no licenciamento em Santos, com grandes empresas como a BTP, como a Embraport DP World. Então, o nosso licenciamento nessas empresas, a gente teve resultados muito bons e temos resultados muito bons. As condicionantes são atendidas, tudo é feito com muita seriedade. As respostas, nos prós dessa privatização, a gente vê as respostas mais rápidas e eficientes, já que detém as empresas privadas orçamento flexível e não depende de longas licitações, né? Outro prós que a gente coloca também, podem contratar as melhores empresas prestadoras de serviços e fornecedores e não dependem de oferecerem um menor preço. A busca é o melhor mesmo. Outro pró é a melhor administração de despesas não previstas, né, no orçamento, a facilidade em atualizar o quadro pessoal, gestores e também os técnicos independentes do concurso público, que é tão esperado, tão almejado. Então, essa é a parte dos prós que nós vemos. Agora, tem os contras também, né? Impossibilita ações e estratégias sociais, né, do governo, já que essas vão visar lucros. E as ponderações que eu tenho a fazer, eu até anotei aqui, a quem ficam os passivos ambientais com áreas degradadas e contaminadas. Isso é uma grande preocupação por parte do IBAMA. Para quem que vai? Fica com o antigo? Vai para o novo? Então, é um questionamento. Outro, como ficam as multas se o responsável se desfizer? Né? A quem cobrar? Quem assume o passivo? Não esquecendo que existem também empresas privadas que são mal geridas e que até desrespeitam, porque nós estamos falando, no nosso licenciamento, nós estamos lidando com empresas que respostas espetaculares, não desprestigiando o nosso licenciamento do Porto, que também é muito bem atendido, e há uma preocupação muito grande de se fazer o melhor. Isso é muito bom. Mas nós sabemos que podem haver empresas, aliás, existem empresas que elas não se sentem com responsabilidade ambiental. Então, esse é uma das ponderações que nós temos. E a gente vê a parte também é um exercício, né? Aliás, um exemplo. Por exemplo, com o Porto, nós podemos lidar, se há um problema, hoje, um exemplo bem simplório, nós temos hoje problema com o pão que vai para a mesa do brasileiro. Então, no caso, sendo o Porto a parte estatal, o que acontece? O próprio Porto pode ajudar numa menor tributação ou qualquer assim, para implementar todo esse desenvolvimento de transporte, de vinda, de exportação, de importação, do trigo. É um exemplo, é um pequeno exemplo. Eu não vou me estender mais, mas no contexto geral, eu me coloquei nesses pontos que a maior preocupação é realmente os passivos, né? A quem vai ser de direito. Quanto aos outros pontos, a gente vê a parte muito positiva e também vê algumas coisas que a gente vai ter que haver, nós como equipe federal, estaremos sempre atentos, né? Nunca deixaremos isso. Então, e principalmente que não muda nada na parte dos licenciamentos condizentes ao IBAMA. É isso, agradeço a oportunidade e vamos que eu acredito que vai ser um trabalho muito bom hoje. Obrigado, doutora Ana Angélica, pelas suas considerações iniciais. Eu quero aqui registrar também a presença do doutor Marcelo Samar, da Samarco Advogados Associados,
do Dr. Alexandre Canhete, da Praticagem de São Paulo, e Dr. Otávio Grotoni, da Eldorado Celulose. Próximo agora, Dr. André Okubo. Por gentileza, André, suas considerações iniciais. Boa tarde, Fabrício. Obrigado também pelo convite. Cumprimentar a doutora Ana Angélica, a doutora Luciana, capitão dos esportes, doutor Marcelo. E, assim, eu acho que eu vou fazer um breve contexto do nosso agro. É difícil falar do Vigiagro sem contextualizar o agro e o papel do Porto de Santos nisso. Em 2020, o agro participou de 26,6% do PIB brasileiro, já com viés de aumento forte com relação a 2019. São dados da CNA e do CPEA. Temos aí pela frente, já em 2021, uma previsão de safra recorde, o que nos traz também diversos desafios. E, além disso, a questão da balança comercial, né? Em 2020, o Brasil fechou com um saldo positivo de 50,9 bilhões de dólares, sendo que o agro fechou com um saldo final de 87,7 bilhões. Então, não fosse o agro, estaríamos no déficit também de balança comercial. Também é um setor que tem se mostrado muito resiliente no tempo, né? Diversas crises se passaram, né? Estamos vivendo uma delas e é um setor que tem se mostrado cada vez mais um dos pilares da nossa economia e bastante resiliente. Onde entra o Porto de Santos nessa história toda, né? O Porto de Santos, acho que talvez a gente comente pouco, ou seja pouco colocado dessa forma, mas é um porto com uma vocação agropecuária altíssima. Santos exporta aproximadamente 85% do nosso café, 99% do nosso algodão, açúcar perto de 80%, perto ali de 25% do complexo soja, né? Soja grão e os farelos. O milho chegando às vezes a 50%, 40%, a depender da safra, né? Um pouco mais variável, e carne bovina passando perto de 50% ou passando um pouquinho de 50% de toda a produção brasileira. E no campo da importação também da mesma forma, a gente tem se falado nos últimos tempos das questões dos fertilizantes, né? Dos déficits de armazenagem, que também são insumos fundamentais para a produção, importação de agroquímicos, de insumos para ração, insumos veterinários. Então, o Porto de Santos tem um papel fundamental no agro brasileiro. E, por sua vez, né, o papel do Vigiagro nesse contexto, né, na exportação, o Vigiagro atua, sobretudo, com o papel de certificador das exportações brasileiras, tanto dos produtos de origem vegetal e alguma parte dos produtos ali da área animal, né? E na importação também passando por uma série de controles de cargas, né? Na importação o leque abre um pouco com questão a que tipo de operação é fiscalizada, né? Talvez aí a maior preocupação seja o impedimento de entrada de pragas e doenças ao território nacional que possam comprometer a produção, tanto agrícola quanto pecuária. Então, esse é talvez o maior enfoque de defesa, efetivamente. Uma segunda frente é a fiscalização de produtos que sirvam como insumos para a produção agropecuária, e a terceira grande frente é como fiscalizador de produtos que sirvam que também servem de alimentos diretos à população, né? Então, ali na área de alimentos, de bebidas, uma série de coisas. Então, a gente atua numa gama muito grande ali de fato de intervenções, de cargas anuídas, né? Outro fronte ali é a parte de embalagens de madeira que amplia, inclusive, o leque para produtos não agropecuários, né? As embalagens de madeira podem ser veiculadores de pragas florestais que chegam ao nosso país. Então, também é uma área de atuação aqui da nossa equipe. Com relação, então, essa breve contextualização, com relação especificamente à desestatização, a gente tem acompanhado, assistido algumas lives aqui também de vocês, tem assuntos bastante complexos, a questão do conflito de interesses, de um eventual arrematante ali na privatização, quem pode, quem não poderia participar.
da questão dos contratos vigentes, migração de contratos, preocupação do setor privado com relação à pressão tarifária, em função dos altos investimentos que se prevê e de todo esse problema dos passivos, né, trabalhistas. A Ana Angélica levantou essa questão dos possíveis passivos ambientais, o que preocupa ali o setor com relação à pressão tarifária, mas não, acho que não, só para colocar que não é disso que a gente quer falar, né? Como órgão público, representante aqui de outra pasta no momento, não a gente não vai, acho que não cabe aqui a discussão desses prós e contras da desestatização, mas sim tentar discutir os possíveis impactos desse modelo que hoje é um modelo defendido pelo governo, né? Então, vou tentar caminhar nesse sentido. Uma das funções da atual e futura autoridade portuária, e acho que talvez a principal que se discute, é o provimento de infraestrutura. Então, no sentido de infraestrutura, fazendo o link com nossas atividades, hoje, como o Vigiagro se estrutura, né? A gente hoje, nossa sede física ocupa um imóvel da União e ele é mantido, as despesas, etc., com recursos da própria pasta do Ministério da Agricultura. E por essa capilaridade de ações que eu até comentei, a gente também dispõe ali de estruturas de apoio nos terminais, tanto nos terminais alfandegados quanto nos REDEX, etc. Então, essa estrutura física ali de maior capilaridade é fornecida pelo privado, seja nas áreas de terminal de uso privado mesmo, nos TUPs, nos REDEX, de qualquer forma, mas é pelo privado. Então, atualmente, não existe uma infraestrutura disponibilizada diretamente pela autoridade portuária em Santos, tá? Por que eu estou frisando isso? Porque não existem em outros portos, o modelo não é o mesmo, tá? Existem outros portos em que a estrutura física do órgão anuente, ela do Vigiagro, de outros também, ela é fornecida diretamente pela autoridade portuária, e às vezes como administrador mesmo da operação, e às vezes até parecido como funciona hoje com a SPA. Então, nesse sentido, a gente não vislumbra mudanças, né? Mas é algo que pode ocorrer no futuro, por exemplo, é algo que pode ser discutido, como já foi discutido no passado, uma central ou um prédio único que congregasse os diversos órgãos anuentes, enfim, é algo que pode vir à pauta em algum momento, mas acho que não é a pauta do momento. Uma outra questão que pode ser importante com a questão da desestatização é o processo de aceleração do crescimento, né? Então, um processo de desestatização, no sentido de um grande indutor de investimento, você prevê um aumento de movimentação de carga, e esse aumento de movimentação de carga pode impactar fortemente nossas atividades. Então, esse é um ponto importante de atenção, né, dessas projeções ali, já existem as projeções, é claro, mas isso pode ser alterado com esse processo de desestatização, indutor de investimento, aprofundamento de canal, recepção de maiores navios. Isso impacta diretamente a movimentação de carga e, por consequência, impacta diretamente nossa atividade também. Um outro ponto que aí eu acho que talvez possa ter uma diferença com relação falando mesmo de conceito, né, do que é a autoridade portuária hoje e de uma futura autoridade portuária. Hoje a autoridade portuária, por mais que tenha uma excelente gestão ali, presidente Biral, toda a equipe, você tem uma certa limitação da autoridade portuária como um grande indutor de processos de tecnologia, até pela forma como ela é estruturada, por ser uma estatal, todas as dificuldades que a gente conhece, né? Em se tendo uma privatização da autoridade portuária, eu imagino que isso é uma discussão que possa ganhar muita força, né? Da autoridade portuária, além da questão do provimento de infraestrutura física, né, mas como um grande participante, até uma liderança no sentido de mexer com as questões de tecnologia
recentemente teve essa questão do PCS, né, do Port Community System, que houve aquela questão da descontinuidade do investimento lá do fundo britânico, e a citar o PCS, mas qualquer coisa, quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. E, de fato, o uso de tecnologia, eu não vou entrar muito nisso, a gente pode falar depois, mas assim, o uso de tecnologia para os órgãos de controle, eu acho que já é uma realidade, mas ela vai ganhar muita força, e aí eu acho que essa parceria aí, público-privada pode se tornar cada vez mais relevante. Então, acho que era isso de início, o Fabrício, as questões de modernização, acho que a gente pode aprofundar aí ao longo do debate, agradeço. Muito obrigado, André, pelas suas considerações iniciais. Quero aqui registrar e agradecer a presença do presidente da Santos Port Authority, Fernando Biral. Obrigado, presidente, por participar aqui conosco. Também registrar Luiz Araújo, diretor do Ecoporto. E agora, encerrando nossa fase das considerações iniciais, convido a falar o capitão dos portos, Marcelo de Oliveira Sá. Por gentileza, doutor Marcelo, suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos. Fabrício, Julião, obrigado por essa oportunidade, né? Eu reputo de grande valia, né, essa iniciativa, porque, conforme a doutora Luciana também falou, chamar as autoridades intervenientes do Porto para compor, né, esse conhecimento e essas visões são de extrema valia. Então, já de antemão, gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa. E cumprimentar a todos os presentes, doutora Luciana, doutora Ana Angélica, o André, o Biral, presidente da SPA, enfim, e a todos aqui presentes. Bom, minhas palavras iniciais, eu queria citar um fato que eu constato, e eu tenho contatos com os capitães dos portos, né, do Brasil, e eu vejo, né, a grande maturidade do nosso porto. Posso citar aqui alguns exemplos, até mesmo o treinamento realizado como plano contingente, antes mesmo da pandemia ter chegado aqui ao nosso porto. Posso citar aqui as interações para que a gente conseguisse evoluir com a questão dos navios 366. Então, essa interoperabilidade, não só entre os órgãos, né, entre as autoridades, mas também com a iniciativa privada, essa parceria, conforme eu costumo dizer muito, né, eu acredito muito na questão do diálogo. Eu acho que nós temos sempre que construir soluções em parcerias. Eu acho que o diálogo e ouvir as pessoas e ouvir entender a visão de cada um, as preocupações, ela é de extrema valia. E eu tenho certeza que esse fórum vem ao encontro desse propósito. É óbvio que, como também a doutora Luciana citou, nós não termos ainda um modelo definido, nos dá pouco horizonte para discutirmos o tema. Mas ele, ainda assim, eu reputo de grande importância. Nós temos aí, né, através do BNDES, né, uma consultoria responsável pelos estudos da gestão dos portos, né, dessa questão da digitalização, onde a DTA ela é empresa líder de um consórcio que vai prestar essa assessoria. Nós teremos aí a nossa grande oportunidade de participação, se não me falha a memória, com um calendário a partir de novembro desse ano, né, já começando a ouvir as pessoas, depois de levantar os fatos pertinentes. Então, acho que teremos essa oportunidade. É óbvio que, no meu entendimento, a membrana que vai definir essa autoridade portuária será o grande X da questão. Eu tenho certeza que isso está sendo observado pelo Ministério da Infraestrutura, a questão de nós sabermos exatamente as competências de cada autoridade, isso nós já constatamos no nosso dia a dia. Então, eu acho que existe, obviamente, algumas preocupações, a doutora Ana Angélica também falou,
com relação a essa questão, no caso dela, desses passivos, a questão da segurança do porto, mas, no entanto, eu vejo que ainda é um pouco precoce, né, nós tentarmos aqui discutir algo mais profundo. Precisamos, sim, aguardar maiores definições dos estudos, evolução. Não que esse fórum não esteja sendo pertinente, não é isso não, muito pelo contrário. Eu acho, sim, que já podemos levantar algumas questões, até para quando tivermos a nossa oportunidade, já sabermos exatamente as nossas maiores preocupações. Acho de extrema valia. Tá? Mas eu acho que essa definição do modelo, ela será de fundamental importância. Para a Marinha, acho que, similarmente ao que falou a dona Ana Angélica, também não creio que tenhamos grandes mudanças, né? A nossa grande preocupação com a segurança da navegação, né, com a prevenção à poluição hídrica causada por instalações portuárias, enfim, ela vai permanecer da mesma forma. A Marinha, ela deverá continuar atuando da mesma forma que tem atuado, nas parcerias com a autoridade portuária que for designada, ou como seja designado, né, também. Não creio que tenhamos aí grandes alterações. Mas, conforme eu disse no início, né, eu acho que essa maturidade, essa interoperabilidade, ela gera essa sinergia que constrói as soluções, né? Eu acho que esse aspecto de ficarmos tendo essa oportunidade de discutir, ele, obviamente, nos engrandece. Bom, eu não vou me alongar muito, eu agradeço aí mais uma vez, e nesse sentido parabenizo por essa iniciativa. Contem com a Marinha, ela não pode fazer parte de nenhum entrave, ela obviamente ela está aqui na busca por soluções, com responsabilidade, obviamente. O meu compromisso sempre foi nesse sentido, de tentar aqui dar a prioridade adequada aos diversos projetos do Porto, e no mais eu estou à disposição aí para quaisquer dúvidas, e sempre que a Marinha esteja aqui como uma parceira e que garanta a segurança, ou pelo menos possa vir a contribuir. A doutora Luciana também citou esse aspecto, né? Essa questão aí da gente se preocupar com os aspectos da segurança pública dos portos, que tem aí o colegiado da Sesportos. Bom, muito obrigado, Fabrício, mais uma vez. Parabéns por essa iniciativa e contem conosco aqui na Capitania dos Portos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo, pelas suas considerações iniciais. Bem, vamos dar início, então, neste momento, à nossa fase do debate, das perguntas. Eu abro com o nosso presidente do Brasil Hack, doutor Angelino Caputo, fará uma pergunta que acho que ainda ninguém escutou. Angelino, por favor. Bom, Fabrício, não atrapalha a surpresa, rapaz. Vou fazer uma pergunta para a Ana Angélica, né? Tudo bom, Ana? O seguinte, a Ana falou aqui na primeira fala dela sobre uma vertente do IBAMA, que é a questão do licenciamento ambiental. Eu queria explorar um outro lado do IBAMA, que é o papel de órgão anuente do comércio exterior. Todo mundo aqui sabe que o Brasil tem 22 órgãos anuentes, mas que, graças a Deus, só 4 são fiscalizadores, ou seja, são aqueles que podem parar a carga no porto. Abre aí que eu quero ver o que tem. Só que esses 4, na verdade, eram 3 de consenso até 2019. Aí. O IBAMA só foi reconhecido nesse papel por outros órgãos do governo, inclusive, recentemente. Embora o IBAMA sempre soubesse que ele era fiscalizador. Mas, agora está pacificado isso. Eu não sei, Ana, se vocês já começaram a ter esse tipo de ação, de atividade no Porto de Santos, especificamente, olhando algumas cargas, se estão preparando. A gente, por exemplo, dá o apoio para o André Cubo, lá no Vigiagro, o pessoal da Receita com sistemas da Arbitrade de vigilância por imagem. Até ameaçamos fazer um projeto com o IBAMA no passado, mas fomos barrados porque o IBAMA não seria fiscalizador, então isso está em suspenso, mas estamos à disposição para retomar assim que vocês quiserem. Mas eu queria saber o seguinte, essa atividade específica, você imagina que ela possa ser diferente num porto público do que é num porto privado? Alguma coisa
no cais público, por exemplo, ou dentro dos terminais arrendados, tem alguma ameaça que isso possa ser dificultado pelo fato de ser privado? Um prazer te responder. Fui pega de surpresa. Pega de surpresa, né? Pega de surpresa. É interessante porque eu venho da SUDEP, quando foi criado o IBAMA, justamente eu mudei para Maceió, fiquei 18 anos lá, e quando eu retornei aqui, eu entrei no mundo do COMEX, vamos dizer. Já havia toda uma fiscalização muito grande em cima da parte de madeiras. E era naquela época, nós fazíamos trabalho, existem os dois colegas que desde aquela época faziam esse trabalho com essa fiscalização até no porto. E de um tempo mudou-se que não seria mais órgão visto como órgão fiscalizador, até o problema do Siscomex, que nós lutávamos para saber das cargas que vinham, não só aquelas que eram nos apresentadas, mas sim ter conhecimento do que seria o ideal, o melhor, para que nós pudéssemos fazer essa fiscalização. Então, eu vejo que a fiscalização ela esteve sempre pronta, sempre fomos abrir containers, sempre fomos atrás. E agora, sendo reconhecido de um tempo para cá realmente como órgão fiscalizador, que é um absurdo não ser reconhecido como tal, né? E então a nossa parceria continua, nós precisamos de vocês com certeza. Nossa equipe cresceu. Já existe alguns projetos, algumas operações que até vocês sabem, a parte da relíquia, que se tornou nacional, a parte da própria operação COMEX, que nós temos dentro do IBAMA, que já faz parte do Plano Nacional de Operações. Então, nós estamos, mais do que nunca, ativos e mais tranquilos com essa vinda que ela é benéfica. E com essa estatização, nós não vemos nenhum empecilho, como no licenciamento, a nossa finalidade é objetivado no comércio exterior, né, no COMEX. Então, em importação e exportação. Então, nós nessa linha, nós sabemos que temos que seguir com a nossa fiscalização e fazer o trabalho da melhor forma possível, principalmente contando com todos os atores envolvidos e os apoios, e precisamos muito de todos. Eu não sei se eu atendi a sua resposta, mas seria nessa linha mesmo. Estamos atuantes e não vai ser a mudança que vai nos parar. Obrigado, doutora Ana Angélica. Na sequência, nosso presidente do Nordeste Export, doutora Luísa Sobreira, para uma rápida contextualização. Doutora Luísa, por favor. Bom, boa tarde a todos os colegas, presidente de conselhos e a todos os demais. Eu cumprimento o Zé Roberto Campos, em nome de todos, e a minha pergunta vai para a doutora Luciana. Como ela bem colocou, há que se avançar ainda em relação ao modelo. E aqui a maioria é a favor da privatização ou desestatização em termos conceituais, mas há muitas dúvidas quanto à privatização ou desestatização incluir a autoridade portuária. E isso perpassa também aí com relação ao ISPS Code. ISPS Code, diferente das questões da autoridade marítima, que não está sendo alcançada, da mesma forma que a esfera ambiental, como os representantes desses órgãos anuentes comentaram aqui, o ISPS Code trata-se de um código internacional e que interfere diretamente, não apenas na navegação, mas na atividade portuária. Então, com muita propriedade, o Brasil Export trouxe esses órgãos anuentes, porque o que acontecer com Santos vai ter repercussão no Brasil inteiro. Eu não sei se, a nível da Comportos, se isso tem algum estudo avançado, se está havendo uma interação com o Ministério de Infraestrutura, seja diretamente, seja através da Secretaria de Portos,
e qual a visão de como isso pode ser feito sem interferir nesse código tão importante que diminuiu, independente da questão para a qual foi criado, nos ilícitos dos portos. Essa é a minha pergunta, doutora Luciana. Obrigada, Luiz. É uma pergunta complexa que envolve várias vertentes, né? Não há um estudo, mas assim houve um acompanhamento. Eu tive uma reunião com o secretário nacional de portos, do BNDES, justamente para discutir essa questão. Nós colocamos a nossa visão aqui, principalmente em questão da certificação do Porto de Santos, né? E as normas de SPS Code, quanto às normas, isso, qualquer que seja a modelagem, não vejo que vá causar impacto. Por quê? Recentemente, foram internalizados através do decreto a obrigatoriedade do ISPS Code aqui no país. Então, nós já estamos exigindo de todos os terminais. Antigamente, como funcionava? Não sei se é essa a pergunta. Como é que funcionava? Quem quisesse ter uma declaração de cumprimento, uma DC, que é uma certificação de ASPS Code, certificação internacional, ela ingressava com o pedido perante a CESPORTS, que depois ia ser pela Comportos, ratificado. Hoje não. Hoje a gente entende, com a internalização da norma, que é recente, todos os terminais têm que ser certificados. Então, nós estamos num processo aqui de certificação de todos os terminais. Inclusive, a autoridade portuária está nessa lista. Então, seja qual for a modelagem, isso não vai interferir, porque nós vamos exigir de todos têm que estar certificados, todos têm que estar cumprindo as normas de SPS Code. Então, nesse aspecto, realmente, qualquer que seja o modelo, não vai interferir no nosso serviço, nem na certificação. Não sei se era isso a sua pergunta. Se não atendeu, pode refazer que eu complemento. Doutora Luísa, o seu som está desligado. Foi apenas em relação ao seu pronunciamento inicial, ficou a dúvida se seria um tratamento diferenciado, mas está praticamente alinhado com os outros órgãos anuentes que estiveram aqui. Muito obrigado por sua atenção. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado, Luiz. Quero aqui aproveitar e registrar a presença do Dr. João Almeida, nosso conselheiro do Brasil Export, diretor da Rumo Logística. Obrigado, João, pela sua presença. Agradecer também o Dr. Marcelo Ribeiro, diretor da Santos Port Authority, aqui conosco também, e também o Edival Torque, que é presidente do Porto de Santana, lá no Amapá, anfitrião da edição do ano passado do Norte Export. Obrigado, Edival, pela sua presença. Próximo a perguntar, Dr. Mário Covir, nosso presidente do Sudeste Export. Mário, por gentileza. Boa tarde a todos. O Fabrício, muito interessante o evento, né? Trazendo os nossos convidados aqui da autoridades anuentes do Porto, né? E uma visão diferente, né? E isso é muito importante para a gente poder compartilhar, né, dessa opinião de vocês. O modelo de concessão, o Brasil já teve concessão de portos no passado, né? Até 2012 havia uma concessão do Porto de Imbituba, uma concessão privada, né? E o próprio Porto de Santos teve concedido aí há muito tempo a iniciativa privada. Então, não é algo necessariamente novo, né, na nossa legislação. O porto não vai ser desestatizado, né? Ele continua sendo uma instalação pública federal. Apenas o que se busca, pelo menos o que a gente tem enxergado até aqui, principalmente em portos mais estratégicos, né, é apenas uma gestão privada, né, a privatização da administração portuária, né, provavelmente endereçando algumas competências de autoridade à agência reguladora ou ao Ministério da Infraestrutura, à Secretaria de Portos, enfim. Quer dizer, não deve haver um vácuo de autoridade, evidentemente, isso não faria sentido, mas e a ideia, ao que consta, é realmente nós capturarmos, como o próprio André colocou, né, a possibilidade de termos relações privadas que atendem muito mais a dinâmica do negócio portuário, do business portuário, né, tendo um ente privado à frente, ou seja, fora de contratos administrativos,
dentro de uma dinâmica mais moderna, algo que, infelizmente, apesar de termos brigado muito, nós não conseguimos para as empresas públicas, né? Apesar de elas terem sido idealizadas, né, para atuar no mercado e em regime de concorrência, infelizmente, por uma série de fatores, nós não só não evoluímos, como tivemos até um certo retrocesso em termos de controle, né? Hoje, uma empresa, uma autoridade portuária, ela tem todos os seus controles através dos seus conselhos fiscal, de administração, auditoria, e ainda tem os controles estatais, de Tribunal de Contas da União, CGU, ou seja, é o pior dos mundos em termos de controle, mas, enfim, é o que temos, e isso tem, sem dúvida nenhuma, embaraçado muito ou retirado a dinâmica ou o tempo de resposta das autoridades portuárias. Então, o que se busca efetivamente ganhar essa agilidade. E a pergunta que eu queria fazer, talvez para o André, talvez para o comandante Marcelo, né? Eu já visitei portos aí Brasil afora, e a gente sente que quando é um terminal privado, por exemplo, essa relação, apesar de ser de uma autoridade, né, com um ente privado, ela é mais fluida, né? A gente sente isso menos burocratizado. Evidentemente que não dá para comparar um terminal privado com um porto organizado, que é muito mais complexo, mas a gente sente, principalmente na Receita Federal, a Receita não está aqui hoje, mas a gente sente que isso é mais fluido. Isso é só uma impressão ou realmente a relação, quando o ente é privado, ele funciona melhor por conta de questões burocráticas ou por conta da própria autoridade poder exercer plenamente a sua autoridade? Essa seria a minha pergunta. Obrigado. Capitão Marcelo, quer ir na primeira? Bom, doutor. Não, pode falar, Mário, depois André. Pode falar. Vai, senhor, eu falo em seguida. Bom, Pólvora, obrigado pela pergunta. Eu não creio que seja uma impressão. Eu creio que seja uma realidade. Não em função de poder exercer a autoridade na sua plenitude, não por isso, mas talvez pela rapidez de resposta. Talvez isso que esteja se buscando hoje com a desestatização, que ela dê uma agilidade nessa parte, principalmente da infraestrutura, e que ela dê uma resposta adequada à velocidade que exige para que a gente não possa deixar de ser um porto competitivo. Na minha visão, eu acho que essa resposta, quando se dá diretamente para um terminal, qualquer tipo de exigência, qualquer tipo de questões, elas se tornam mais fáceis de serem atendidas com maior agilidade. Então, eu acho que essa impressão que o senhor citou, ela deve estar relacionada, provavelmente, à resposta que o próprio terminal privado é capaz. Isso não é um demérito, na minha visão, para a autoridade portuária, não, de modo algum. São as dificuldades que nós todos conhecemos, né? E que é obrigatório para que se dê transparência, para que a gente possa cumprir todas o arcabouço legal que rege a responsabilidade fiscal. Então, a minha visão é nesse sentido. Eu creio que isso esteja mais ligado diretamente à capacidade de resposta do que efetivamente à autoridade do órgão competente. Não sei se respondi. Doutor André, por gentileza. Eu concordo plenamente com o capitão Marcelo. Eu acredito que em Santos o relacionamento entre os próprios órgãos públicos e os privados esteja numa maturidade bastante avançada, como a doutora Luciana colocou, existe o Acessportos, mas a gente também tem o CAP, tem o CLAPS, tem o COFAC, tem diversos fóruns que tem essa interseção entre os órgãos públicos. Então, assim, eu creio que em termos de comunicação, isso se facilitou muito, sabe? A gente nota isso, então eu não vejo um problema nesse sentido exatamente, Polvia, mas concordo com o capitão Marcelo no sentido de que a resposta efetiva
com o privado, a depender do que for a necessidade, é muito mais rápido. Por exemplo, a gente estava comentando essa questão de uma nova autoridade portuária como um indutor de tecnologia, né? A gente teve algumas experiências importantes ali até que o Angelino citou, com a Arbitrar, né? Utilizando o sistema de conferência remota de cargas, né? Que foi um sistema pioneiro, né? Com a alfândega da Arbitrar, juntamente com a alfândega. E aí, algum tempo depois, o Vigiagro também aderiu ao sistema Confere, a gente apelidou de Confere Agro, e à medida que houve um entendimento, o processo foi muito célere, né? Processo de instalação física, de máquinas, de cabeamento, enfim, do investimento efetivamente, e mesmo que houvesse esse entendimento com o órgão público, seria bem mais difícil, né? Então, assim, eu acho que a comunicação vai bem, mas no momento em que necessita de alguma coisa maior, de investimento, de contratação, a gente acaba esbarrando nessas burocracias, vamos dizer assim. Perfeito, doutor André. Na sequência, agora, doutor Mauro Samarco, presidente da Associação Comercial de Santos. Mauro, por gentileza. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos os conselheiros. Cumprimentar os membros aqui desse debate importante, o comandante Marcelo Sá, Ana Angélica, uma amiga aí de muitas batalhas aí, de alguns eventos, né, com navios junto ao IBAMA, delegada Luciana Fuschini, quem tivemos hoje uma importante reunião, sempre muito atuante, disponível, né, para os assuntos do nosso setor, André Ocubo. Parabéns a todos aí pelas explanações. Vou aproveitar um gancho até da fala do André, na questão de inovação, tecnologia, nessa janela de oportunidades que se abre com a desestatização do porto, né, que vai tornar o porto, a gente sabe, dos entraves que um ente público tem, em questão de licitação, né, a demora que tem para você poder efetivar, às vezes, um novo projeto. A gente agora imagina que terá muito mais agilidade e uma janela de oportunidades até de investimentos, né? Eu acho que pode ser para o André, a própria doutora Luciana pode comentar também um pouco até do que a gente falou hoje de manhã sobre integração, né? De que forma que, então, as autoridades estão estudando e se planejando, então, para participar e aproveitar essa janela de oportunidades para uma maior integração e um aproveitamento para essas possibilidades de inovação que teremos, né? Ou, quem sabe, um dia ter uma centralização das sedes, né, dos escritórios dos órgãos, hoje tudo muito espalhado num porto enorme como Santos, a gente tem um tipo de um poupa-tempo do porto, onde vários órgãos estejam no mesmo local. Acho que várias ações que podemos ter que pode facilitar, agilizar muito o dia a dia das operações do nosso porto. Doutora Luciana, quer começar, por gentileza? Pode ser. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante, né, Mauro? Justamente a respeito disso. Como o público e o privado podem atuar conjuntamente e se ajudar mutuamente para a gente poder ter maior segurança no porto, e o reflexo disso internacionalmente, custo Brasil, valor de seguro, os órgãos públicos têm uma visão, eles têm outra, mas a gente age por um objetivo que acaba sendo comum, talvez por motivos diferentes, mas a gente acaba tendo a mesma preocupação, né, com a segurança. Então, a nossa discussão hoje foi super produtiva, nós ficamos até de fazer uma relação de coisas que nós necessitamos, e essa integração entre os órgãos também públicos entre si, o público e o privado, eu friso e falo isso muito, bato muito nessa tecla, que, assim, nós como órgãos públicos temos muita limitação, essa até a discussão da desestatização, né, tornar o processo mais ágil, mais célere, mais emperrado. Nós, como órgãos públicos, nós temos muitas dificuldades, com questão de pessoal, com questão de material, o nosso NEPOM, a nossa estrutura. Hoje, o Porto de Santos, o maior porto da América Latina, nós temos um NEPOM, um núcleo de polícia marítima da Polícia Federal, que eu considero
Eu nem vou usar o termo que eu considero. Nós não temos estrutura. Vou passar, para não ser deselegante. Então, assim, nós não temos estrutura. Se nós tivéssemos essa estrutura, com certeza a resposta seria maior. Não que a gente não esteja fazendo tudo que a gente possa com o nosso alcance e com os meios que nós temos, mas realmente ainda falta muito, né? E a gente está pedindo esse auxílio aos órgãos privados no sentido até de fazer pressão em Brasília, das necessidades, para a gente até poder internamente pedir recursos, pedir... nós temos hoje, por exemplo, licitação de lanchas, mas ela é muito emperrada. É o que acontece hoje com a SPA, tudo precisa de uma licitação, tudo precisa... Para nós também funciona dessa maneira. Então, é tudo muito emperrado. Então, né, às vezes, a questão de tecnologia, um terminal ajudar o outro, a gente está falando de fazer verificação cruzada, da margem direita com a margem esquerda, uma cerca virtual, né, de câmeras, com detecção. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, e isso vai ter um reflexo positivo para questões de taxa, questão de custo Brasil, questão de segurança. Então, assim, dá para a gente trabalhar muito entre o público e o privado, e a gente conta sempre com a ajuda de vocês, e vice-versa, né? A gente, é um caminho sem volta a gente trabalhar de forma conjunta, uma visão de futuro. Não há mais como você trabalhar hoje com uma visão linear, eu vou trabalhar sozinho como Polícia Federal, eu vou trabalhar sozinho como Receita, como Marinha. Não dá. A gente realmente hoje, esse é o que a gente está buscando aqui. Completar aqui com... Quem queria completar? André. Eu concordo, doutora Luciana, Mauro. A gente passa por uma equação que é bastante difícil na realidade, né? E essa equação já não é uma equação só futura, ela é uma equação já presente. A equação é fazer mais com menos. Na nossa unidade, a gente hoje tem aproximadamente 30% a menos do quadro geral do que a gente já teve, e num cenário de aumento, né? E de um cenário de aumento contínuo. Então, diversas ações já foram tomadas, mas, de fato, a gente precisa de mais, e essa integração é muito importante. E eu acho realmente que o uso... Uma das questões é as melhorias normativas, né, para implementar cada vez mais o gerenciamento de risco aqui nas operações, mas passa por melhoria de processo, né? E essa melhoria de processo, muitas vezes, não é possível ser feita sozinha pelo órgão, né? Até porque verificação de carga é algo que está dentro de um contexto, e realmente essa questão de tecnologia. Então, isso a gente precisa fazer junto, sozinho não vai dar. Então, acho que estamos plenamente de acordo aí. Obrigado, André. Na sequência agora, o comandante Hermes Bastos. Poderia só dar uma conclusãozinha? Às vezes as pessoas, também os próprios órgãos, são desconhecedores do que ocorre. Por exemplo, a conversão de multas do IBAMA, do login, que foi aquele caso dos containers, passou 20 milhões de reais para a Polícia Ambiental, que foi a única que apresentou um projeto para ser feito esse acordo, essa conciliação. Então, nós falamos muito de que vai haver motivações, claro que sim, eu já até coloquei aqui nos prós e nos contras, entrou todo esse contexto, mas também nós temos que estar nos mais inteirados no que ocorre, porque existe essa possibilidade de os órgãos se ajudarem através de conversões de multas, mas só que ninguém apresenta projetos. O problema maior é esse também. Então, a gente dar uma olhadinha para isso também. Porque passar necessidade, vamos ser bem enxuto, é real, é efetivos, é muito difícil, é tudo muito complicado. Mas se a gente acha o caminho, a gente consegue alguma coisa. Como o próprio IBAMA recebeu dessa conversão 2 milhões de reais, onde nós estamos adquirindo embarcação que está sendo construída, já chegou um jet ski para nós fazermos trabalhos de inteligência, né? Junto com a capitania, que nós estamos conversando com o nosso capitão dos portos, estamos fazendo a nossa sala de CCO, chegando equipamentos os mais modernos aqui.
Então, a gente também tem que pensar um pouquinho em conhecer mais os colegas para podermos chegar também a certos objetivos. Me desculpa a intromissão, mas era só para uma oportunidade de todos saberem. Muito Fabrício, posso fazer também uma intromissão? Olá, presidente. Não, só aproveitando aí a fala da Ana Angélica, é muito interessante esse programa, né? Nós aqui como Brasil P&I, atendendo pelo lado dos clubes de proteção dos armadores, quando eventualmente tem uma poluição, já discutimos, né, com a doutora Ana Angélica sobre isso, a possibilidade aí de uma compensação, e é importante realmente ter os projetos. A gente sabe que teve um evento recente agora, né, de um supermercado aqui em Santos, que inevitavelmente vai acabar gerando um impacto. Ficamos à disposição, que a gente puder ajudar a apoiar na elaboração dos projetos, é a oportunidade que nós temos, às vezes, de obter recursos para esses investimentos necessários. Obrigado, Mauro. Obrigado, Ana Angélica. Vou dando sequência aqui agora. Comandante Hermes Bastos, por gentileza, comandante, sua pergunta. Bom, meu cordial boa tarde a todos. Prazer estar aqui presente e aprendendo bastante, como em todas essas lives aí da Santos Export, Brasil Export. Mais especificamente em relação ao setor ambiental, aí para a doutora Ana, como é que o meio ambiente está vendo aí as naturais futuras demandas e pressões pelo alargamento do canal da parte externa na Barra e pelo aprofundamento do canal, e outros licenciamentos ambientais, questões essenciais, né, e naturais que vão surgir para o crescimento e modernização de um novo porto privado. Nessa mesma linha, perguntaria ao nosso capitão dos portos, quanto à autoridade marítima, certamente também haverá maior demanda por mais celeridade para homologação das dragagens efetuadas. E essas dragagens, com certeza, serão mais frequentes e mais rápidas, né, tendo a mão de um ente privado. O senhor acha, capitão dos portos, que há uma necessidade de uma preparação, uma melhor preparação da Marinha para isso? Ou seja, para concluir, como muito bem colocado pela doutora Luciana, isso é a comparação com os órgãos de compliance, né, externos à entidade portuária aí, eles vão acompanhar a velocidade demandada por um porto privado, por um setor privado? Bem, quanto à parte da minha pergunta, né, nós temos que inovar cada vez mais. Nós temos que estar sempre olhando para o futuro, e a gente tem uma visão dentro de uma DILIC que vem cabeças novas, e é óbvio que já está sendo vislumbrado toda essa parte das grandes necessidades para a ampliação de certos pontos. Nós temos uma profundidade atual que foi dada pela licenciamento, que ela não está sendo utilizada no total, e ela pode ser utilizada a mais, que nós já discutimos, do IBAMA são 15 metros, mas houve até a necessidade de 17 metros. Então, tudo isso é discutível. E, principalmente, vocês devem ter percebido que houve ontem uma situação desagradabilíssima para toda a família IBAMA, nessas brigas políticas e gerando uma certa insegurança, e não como trabalho a ser desenvolvido, mas são cabeças, e quem são os líderes, cada cabeça é uma sentença. Então, na linha desse nosso atual presidente, que foi afastado ontem, nós sabemos que é o melhor. O que se precisa, tanto para se lidar com o meio ambiente, em conjunto com o desenvolvimento e as necessidades reais e sérias, isso antes de mais nada, bem elaborados, bem colocados, todos os estudos de risco muito bem definidos, todos são pontos e mais pontos que têm que ser analisados, mas sabe-se que parte-se para isso. Nós estamos partindo por um 366.
se disser, que ótimo, vai entrar, não, é óbvio que tem que haver todo um estudo de como vai entrar, já está bem adiantado, isso é muito bom, mas essa cabeça de uma presidência atual é uma. Agora, se houver alguma mudança, a gente não pode dizer. O nosso trabalho continua e nós vemos a diretoria de licenciamento muito, como se diz, vendo em bons olhos, com bons olhos para toda essa questão e realmente atender às necessidades que sejam seguras. O nome prevenção e segurança é o ponto-chave na questão ambiental. Atendi? Entendeu, obrigado. Obrigado, comandante Hermes. Agora, na sequência, Carlos Portela, nosso conselheiro do Sudeste Export. Antes, Carlos, quero registrar a presença do José dos Santos Martins, representando o Sopesp, e do Eduardo Costa, representando o BNDES. Por favor, Portela. Acho que o capitão dos portos quer falar. Desculpa, mas eu acho que o capitão dos portos queria então, por complementar. gentileza, capitão, só habilita o seu microfone, por favor. Agora sim. Obrigado, Fabrício. Não, só respondendo ao segundo questionamento do comandante Hermes da praticagem, é óbvio que tudo isso que se pretende, o propósito é que se dê mais celeridade. Isso já foi falado aqui no início, inclusive eu comentei. A ideia dessa desestatização é para que a gente consiga ter como atender as demandas, né, portuárias, para que o porto realmente continue sendo competitivo do jeito que batendo seus recordes, e que a gente realmente possa contribuir de forma significativa para a economia do nosso país. Mas a dragagem, eu acho que está incluso nesse pacote pela autoridade portuária, no que tange ali a infraestrutura que vai ser... eu acho que, inclusive, é um dos principais aspectos, né? Se não, talvez o maior, um deles. Então, eu acredito que a Marinha, isso eu não tenho muitas dúvidas, né? Relembrando aqui, existia um estudo que ficou ali demandando algumas vai e volta aqui, umas dificuldades, mas assim que eu assumi, eu mordi essa faina aí, esse estudo, consegui, né, na medida do possível ali, dirimir as dúvidas que eu entendi ali que poderiam vir a ser fator impeditivo, e relembrar ao senhor que hoje, e talvez isso não seja conhecimento de todos, né, a Diretoria de Portos e Costas criou o Grupo Especial de Avaliação de Parâmetros Operacionais, um grupo multidisciplinar envolvendo diversas organizações militares da Marinha que tem a ver com essa anuência. Então, eu acredito sim que a Marinha estará preparada, aliás, eu já acredito que ela esteja preparada para responder à altura da velocidade que se deseja com os novos projetos. Não sei se respondi. Ok, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Então, agora sim, Carlos Portela, por favor. Boa tarde a todos. Parabéns, Fabrício, por chamar os anuentes. Pena que não tem a Receita Federal, que são muito importantes para a carga, e o Brasil Export está se passando a focar um pouco mais na carga também, mas eu queria fazer uma rápida pergunta para a doutora Ana Angélica. É um caso pontual, mas é um caso pontual que me preocupa em ele crescer para outros estados. Eu sou do estado do Rio, sou do Conselho do Sudeste Export, e nós tivemos recentemente, basicamente em Itaguaí, na região de Itaguaí e Mangaratiba, nós tivemos dois tipos de fiscalização. A gente tem um tipo de fiscalização do INEA, que eu acho que o IBAMA colocou o INEA como fiscalizador da parte ambiental do Estado, e as empresas que se encontram ali em Itaguaí e também em Mangaratiba, que são grandes empresas, CSN, Vale, todas elas, várias, elas têm todas as certificações ambientais, são sempre fiscalizadas pelo IBAMA estadual, e agora, por uma lei da Prefeitura de Itaguaí, da Prefeitura de Mangaratiba, começaram a fazer fiscalizações ambientais e aplicar multas. Quer dizer, existe um certo conflito entre Prefeitura, Estado
e eu gostaria de saber como a doutora Luciana muito bem começou falando sobre a integração, que eu gostei muito aqui da integração de vocês, como é que fica essa integração entre Estado, Prefeitura e Governo Federal num momento desse, porque são duas leis, uma lei municipal, uma lei estadual, um diz que há problema, e outro diz que não, que tem a certificação. E o que a senhora sugere para a gente tentar resolver isso e que isso não se espalhe para o resto do Brasil? Eu estou colocando aqui nesse sentido, que isso não chegue a Santos, não chegue a outros portos. É só isso. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Por exemplo, nós temos a Lei Complementar 140, que ela define bem a que autoridade cabe a sua atuação. Então, quando nós nos deparamos, um exemplo, se o IBAMA vier e autuar um empreendimento ou alguma situação que a prefeitura está se colocando e autua também, vai prevalecer o auto do IBAMA. Sempre vai prevalecer o auto federal em cima, não digo em cima de quem é o órgão licenciador. Se o Estado é o órgão licenciador, existe um respeito na lavratura de autos em cima dos empreendimentos, tanto fiscalizados, tanto de anuência do Estado ou da... A senhora ficou muda. Entrar como órgão supletivo se não estiver sendo cumprido dentro das regras corretas. E a partir do momento que existe pelo jeito estão confrontando duas situações, tanto federal como municipal. Numa atuação, numa lavratura, o auto do órgão federal é o que prevalece. Perfeito. Então, a certificação digamos, do auto federal, já que ela está dando uma certificação, ela prevalece em relação a qualquer autuação que seja feita por um órgão municipal, nesse sentido, né? Sim, e dependendo também da situação, né? Cada situação é uma situação, mas no contexto geral seria isso. Tanto é que há um exemplo. O IBAMA chega e dá um auto. A CETESB vai e dá outro auto. Se a CETESB, no caso, não é o órgão licenciador, prevalece o IBAMA, derruba o auto da CETESB. Seria isso, mais ou menos. Obrigado, doutora Ana Angélica. Encerrando aqui a fase de perguntas, passo a palavra agora ao nosso conselheiro nacional do Brasil Export, João Almeida, por favor, as suas considerações. Obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos. Eu queria fazer algumas considerações aqui, né, sobre a fala do André Cubo, né, de que, de fato, hoje houve assim, um avanço significativo na maturidade aí do relacionamento entre todas as partes, né? Isso trouxe bastante celeridade já para vários processos aí que emperravam o time de liberação de cargas e de operações. E aí, pegando também a fala do nosso presidente Mauro Samarco, nós estivemos, acho que em 2016, né? Muitos desse grupo aqui estiveram nessa viagem lá para Algeciras, e você deve lembrar, Mauro, lá foi nos apresentado aquele projeto que se chamava Pit Stop, do Porto de Algeciras, né? Onde esse projeto ele juntava, né, todas as instituições públicas, né, as autoridades públicas, em um único, vamos dizer assim, em um único prédio, né, como se falou aí, e isso eles conseguiram, de fato, agilizar demais tudo que a gente pode pensar em melhorias tanto de fiscalização quanto das liberações e tudo mais, né? Então, Santos hoje, com todos os investimentos que os terminais portuários estão fazendo, né? Aí, e novos terminais entrando, né? Como os dois novos da celulose ali no Macuco, né? Todos os outros terminais estão investindo um valor expressivo em melhorias operacionais, né? Ambientais e operacionais, né?
Então, se a gente olhar Santos hoje em relação a alguns anos atrás, a questão ambiental, né, tem muita coisa para fazer ainda, mas se melhorou demais. E todos os terminais estão se preparando. Então, está chegando aí, já está batendo na porta, começou a chegar um volume de carga nova, né, da ordem aí inicial de pelo menos 40 milhões de toneladas, né, porque com todos esses investimentos aí que estão sendo feitos, como eu disse, nos terminais e nas ferrovias, né, Serra Acima e dentro do porto, os nossos volumes já estão aumentando significativamente hoje, né? Já visto o último recorde aí que a autoridade portuária quebrou em movimentação em um único mês, né? O ano passado se movimentou no geral 147 milhões de toneladas, provavelmente esse ano deve se chegar aí na casa dos 160 milhões, né? E se a gente não pensar rápido, né, e começar a se organizar estrategicamente para esse futuro que já é a realidade hoje, a gente vai se enrolar no meio do caminho, porque a carga está vindo, né? E aí eu tenho um pensamento, né, que mesmo aí com essa desestatização que vai acontecer, né, a gente não pode esperar a carga toda começar a bater na porta para a gente começar a agir, né? E aí, eu não sei se tem alguém da autoridade portuária aí, mas existia um planejamento de se fazer algo semelhante a essa situação que eu falei aqui de Algeciras, aqui em Santos, né, que eu li no jornal outro dia aí que esse processo ele foi temporariamente suspenso, né? Eu estava entendendo que isso aí faria essa juntada, né, de todas as instituições em um único sistema, né? Então, eu queria saber não sei se o Birau está aí, ou se tem alguém aí. Sim, né? Sim, João. Né? Só para a gente, né, Birau, saber disso aí, porque, independentemente dessa suspensão temporária, mesmo com a chegada aí do novo, vamos dizer assim, do novo administrador, depois da concessão, né? A gente não pode ficar parado, né? Então, de repente, essa avaliação, ela deveria, eventualmente, não sei como é que está aí com o CLAPES e com as outras instituições, né? A gente deveria, se não está sendo feito, a gente deveria, eventualmente, como sugestão, né, Birau, avançar com isso para quando chegar o novo gestor, esse negócio está pronto para implantar, né? João, eu vou passar, presidente Birau, aproveitar a sua presença, seria muito importante, então, que o senhor fizesse aqui, respondendo o João, e já fizesse um balanço do evento, e como é a última pergunta, eu já vou para as considerações finais. Obrigado mais uma vez, presidente, pela sua presença aqui conosco. Obrigado a vocês pela oportunidade. Esse assunto é da maior relevância e nós temos conversado bastante, né, com todos sobre a importância da desestatização. A cada dia que passa, eu me convenço mais da necessidade realmente de nós desestatizarmos pelos inúmeros benefícios que vão ser gerados para toda a coletividade, para toda a comunidade. Dentro desses benefícios, né, falando antes de responder a pergunta do João, eu acredito que o que foi manifestado aqui realmente é de suma importância, né? O André Cubo ele falou sobre a questão da tecnologia. Realmente, eu acho que com o concessionário privado a gente tem condição de dar um salto nisso, né? Do concessionário ele oferecer aplicações e uma plataforma de tecnologia que poderia beneficiar todos os órgãos, né? A questão do aparelhamento realmente físico das instituições, né? Que muitas vezes esbarram na questão da contratação, dos prazos, etc., e a questão da agilidade. E aí eu acho que nós podemos colocar dentro, né, da concessão alguns pleitos, sim, para a gente poder melhorar a infraestrutura, né? Não esquecendo que o concessionário ele vai ser o grande responsável pelo desenvolvimento da infraestrutura, pela manutenção da infraestrutura, né, além do desenvolvimento portuário, né, de novas áreas, de questões de zoneamento, né? Mas, assim, eu acho que o Mário Povia ilustrou aí brilhantemente, né, quer dizer, o papel do novo concessionário como sendo um ente mais de, realmente, gestão de infraestrutura, de desenvolvimento portuário, porque a gente hoje tem um arcabouço legislativo, né, e
de regulamentação que propicia com que os órgãos públicos eles atuem, né, de uma forma, está bem claro, né, o papel de cada instituição, de cada organização. Então, eu acho que hoje nós temos maturidade para a desestatização, né? Os órgãos públicos devem ser fortalecidos, realmente. Para isso, eu acho que a gente pode colocar dentro da concessão esses pleitos, né, como a doutora Luciana colocou, a Angélica colocou, de reforçarmos a infraestrutura, né? Inclusive, eu acho que é até interessante oficiar isso, né, colocar isso daí de uma forma oficial mesmo para o governo, né, hoje via BNDES, né, que está estudando a questão. Eu acho que poderia sim ter alguma preparação, algum documento oficial nesse sentido. Então, assim, eu acho que esse evento ele realmente foi muito bom, Fabrício. Excelente iniciativa novamente. E sobre a questão do João, né, que é do PCS, nós estamos acompanhando aqui toda essa discussão envolvendo o PCS. E é um assunto bastante complexo, né? Onde ele foi implantado foram anos, décadas aí para se chegar a um estágio de maturidade, mas o PCS ele pode ser realmente um elemento que viabiliza o acesso muito rápido, né, às informações que são essenciais para os diversos atores. O que foi apresentado é que o Porto de Roterdã, o Porto de Hamburgo exploram muito, né, essas informações comercialmente, né, tratando, obviamente, das questões da confidencialidade, mas ele disponibiliza para todos os atores o acesso mediante aí uma assinatura, mediante uma consulta especializada, mas isso é realmente interessante. Agora, você precisa ter alguma entidade que seja a entidade que vai centralizar e que vai buscar esse desenvolvimento tecnológico. Eu acho que esse é o formato, né, que ainda precisa ser definido, porque no Porto de Hamburgo ele virou uma companhia separada, né? Então, isso pode ser bancado pela futura autoridade portuária privada, pelo futuro concessionário, pode ser uma outra entidade. Eu acho que essa discussão está em aberto, mas efetivamente a gente precisa realmente de uma liderança nesse sentido. E tem que ser uma entidade também disposta a bancar esse investimento no início, né? Porque até você consolidar esse banco de dados, promover as integrações, garantir que as informações que trafegam ali elas serão tratadas de forma adequada, né? Isso leva um tempo. Então a gente precisa eu acho que muito se discutiu acerca dos processos, mas ainda não temos um business plan definido. E eu acho que esse é um ponto importante para explorar lá com a Palladium, né, que é a empresa do governo britânico. É a empresa que está recebendo os recursos aí para viabilizar o desenvolvimento, né, do software. Então, acho que a gente tem uma discussão que pode ser feita aí via CAP, né? Eu acho que a gente pode ter uma sessão específica para isso, talvez dentro dos nossos debates, Fabrício, né, para discutir especificamente essa questão, né? Enfim, espero ter respondido e parabenizo novamente aí você pela organização. Eu acho que daqui a gente pode ter uma atitude bem prática desse realmente fórum, né, de formalizar realmente junto aí ao consórcio as demandas dos órgãos anuentes. Tá? Eu acho que vai ser uma importante contribuição até para isso ser colocado como proposta pelo consórcio, né? E aí depois a gente debate, mas já nasce como uma proposta, ao invés da gente ter que modificar isso daí na consulta pública. Ok? Perfeito, presidente. Excelente sua contribuição. Quero aqui mais uma vez reforçar, ontem inclusive estive em Brasília com o secretário executivo Marcelo Sampaio e faremos no final de junho um grande evento, um balanço de todas essas ações do Brasil Export, dos seus regionais. Sudeste Export, aqui presidido pelo Mário Povia, já fez 2 encontros sobre desestatização, tem razão da Codesa, está no estágio avançado, né? Sempre a preocupação com o Porto Santos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição. E eu vou agora para as considerações finais. Estamos aqui com 1h30 de evento. Quando o evento é gostoso, é importante, a gente acaba não vendo a hora passar. Então, eu vou abrir com o nosso presidente do Conselho Nacional, José Roberto Campos, para as suas considerações, e na sequência eu vou fazer na ordem inversa. Vou chamar primeiramente o capitão dos portos, Marcelo, para que possa fazer suas considerações finais e depois os demais. Campos, por favor.
Bom, boa tarde a todos. Excelente, mais uma vez, essa reunião. Eu só gosto de colocar uma coisa. Autoridade não se privatiza. O que está privatizando é o administrador do porto, não a autoridade. A autoridade está aqui na minha tela, faltando a Receita Federal. A minha preocupação com a privatização não é o fato de eu não querer, eu acho que é um caminho em função das dificuldades que nós temos no Brasil de sanar os problemas das empresas públicas. Mas a minha preocupação é nós fazermos uma mudança tão radical no porto mais importante do Brasil, e quase 50% do nosso comércio exterior por aqui passa, e se der errado, o prejuízo para a economia brasileira será muito grave. Essa é a minha posição. Eu acho que nós não estudamos ainda profundamente as consequências, e eu acho que tem que se tomar cuidado sobre isso. Basicamente é isso. Parabéns a todos e temos que repetir. Um abraço a todos. Obrigado, Campos. Então, na sequência, capitão dos portos, doutor Marcelo, por gentileza, as suas considerações finais. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença na tarde de hoje. Bom, Fabrício, eu queria apenas, acho que ficou uma resposta faltando, eu vou ser breve, com relação ao que o Mauro Samarco e depois o próprio João e o Bilal também comentaram. Eu acho que nessa questão de termos um ponto único, talvez seja uma coisa a se pensar, investir realmente muito mais na tecnologia. O porto sem papel pode sofrer evoluções. Então, talvez não haja uma necessidade de estarmos concentrados, e sim investirmos em tecnologia e talvez ampliarmos as capacidades do porto sem papel de forma que realmente a ação presencial seja cada vez menor, não havendo assim a necessidade de efetivamente se construir esse... Eu lembro quando eu fui delegado em São Sebastião, se falava muito numa torre das autoridades lá no canal, onde a ideia seria concentrar. Hoje tem o Porto Sem Papel. Talvez ele seja apenas um embrião de um futuro com o desenvolvimento desse próprio projeto. Bom, concordo plenamente com o senhor José Roberto Campos. Acho que foi excelente. Concordo com as considerações. Acho que muitos aqui vão acabar levando até alguma coisa de lição para casa, para repensar algumas coisas. Então, vejo, mais uma vez, a importância desse fórum, de podermos aqui discutir e avançarmos. É apenas o início, e tenho certeza que, conforme eu disse, a interoperabilidade e a sinergia que nós temos garantem essa maturidade e essa ampla discussão nos temas. Muito obrigado mais uma vez, foi uma grande satisfação poder participar. Uma boa tarde a todos. Hein? Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado, doutor Marcelo. Na sequência, doutor André Ocubo, por gentileza, suas considerações finais e obrigado pela sua presença na tarde de hoje. Obrigado, Fabrício, obrigado a todos. Puxando só um gancho achei interessante essa questão que o João colocou do ponto único lá, do poupa-tempo, né? Do poupa-tempo dos órgãos, enfim, um apelidinho aí. Mas eu acho uma questão importante de ser debatida, né? Como o capitão colocou, é importante também entender a condição de cada órgão, né? Talvez para alguns órgãos vale a pena ou não, mas é também uma preocupação em termos da SPU, né? Da Secretaria do Patrimônio da União, porque o cenário hoje é de redução de quadro, basicamente de forma geral, e com uma tendência de continuidade de redução e com uma tendência de processos mais digitais, né? Então, a gente nota também que havia no passado um incômodo muito grande do usuário, porque ele tinha que se deslocar do Vigiag para a Anvisa, para a alfândega, para pegar documento, leva a pasta, leva papel, pega carimbo. Isso foi minimizado muito, né? Hoje os processos foram já em grande parte digitalizados, então esse incômodo ao usuário, ele diminuiu muito, isso para a gente é muito notório.
Por outro lado, questão de gestão realmente de área, né, e aí tem que ser realmente uma conversa mais ampla e multidisciplinar, existem áreas da União ociosas, né? Então, enfim, não é aqui que a gente vai interessar isso, mas ele vem a calhar com o objeto aqui, a gente se coloca à disposição também, de repente, participar disso, porque é um assunto que nos interessa. E no mais, agradecer a participação, achei muito, muito importante e, enfim, e parabéns por toda a condução. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Na sequência, doutora Ana Angélica, por gentileza, suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite mais uma vez, e eu não vou ser repetitiva, mas eu acho que todo esse conjunto de questionamentos e de explanações que houve nessa tarde, eles foram todos positivos. Eu acho que isso leva a uma conscientização muito grande, e é aquilo que foi dito. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que estudar melhor, mas nós sabemos que o futuro é esse. Então, como fazer o melhor que é futuro acontecer? Eu acho que é por aí mesmo, e fico à disposição, e vamos estar à disposição, e agradeço mais uma vez a todos, e parabenizo também a todos os participantes e quem nos assistiu também, nesse contexto. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Angélica, mais uma vez pela sua presença. Encerrando as considerações finais, doutora Luciana Fuschini, por gentileza, sua palavra. Só habilitar o som, por gentileza. Falando brevemente aqui, que independente da modelagem que vai ser adotada para a desestatização aqui do Porto, como falou o João Almeida, o aumento do volume de cargas hoje já é uma realidade, né? Então, a gente tem que trabalhar e pensar que o fortalecimento das autoridades, dos órgãos anuentes aqui, é um foco que deve ser bem observado, algo que deve ser reforçado, senão nós não vamos ter a força necessária, nem a capacidade necessária para absorver isso que está acontecendo. Então, esse caminhar junto do público e do privado, para a gente colocando os nossos problemas, necessidades, a gente com essa troca de experiência, a gente vai chegar a um modelo bem mais enxuto, bem mais ágil, né, para todos. Então, assim, queria agradecer, isso foi uma semente lançada sensacional, e colocar aqui tanto a Polícia Federal quanto a CESPORTS à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. Agradeço a todos. Eu não costumo fazer um fechamento, mas hoje nós tivemos uma tarde especial aqui dentro do Santos Export. O papel do Brasil Export, o papel do Santos Export é promover esse diálogo, é ser um instrumento, é ser um movimento para que a gente possa tratar de questões tão importantes como essa questão da desestatização. Mas nada disso teria sucesso se nós não tivéssemos, na verdade, o interesse do público, o interesse do privado, o interesse das autoridades, né, que, de repente, nesse momento, querem participar desse diálogo, querem interagir. Então, aqui vai, em nome de todo o Brasil Export, o nosso agradecimento, porque, sem dúvida nenhuma, nós construiremos a melhor solução, né, de um assunto tão importante, né, dessa maneira, né, interagindo, debatendo e descobrindo aí o melhor caminho. Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram, a todos os conselheiros do Brasil Export, de todos os regionais, de norte a sul. Amanhã nós não temos programação, amanhã é um dia livre, e voltamos semana que vem com as atividades do Brasil Export e seus regionais. Uma boa tarde e um ótimo dia a todos. Parabéns, Fabrício. Um abraço para todos. Um abraço, tchau. Obrigado, boa tarde a todos. Com licença, hein? Um abraço.